Boa noite, muito bem-vindos à Hora da Coruja. Hoje nós vamos conversar sobre a arte e a cruz. Nós trouxemos a Viviane aqui para a Hora da Coruja, Viviane Berleboni. Viviane, boa noite, seja bem-vinda à Hora da Coruja. Obrigada por ter vindo conversar com a gente, se disponibilizar. Eu sei que você está num momento crítico, num momento que está recebendo ameaças, você está sendo apedrejada, apesar de já ter descido da cruz. Então, obrigada pela participação. Obrigada, amor, obrigada. Você sabe, Viviane, que quando eu vi a sua representação, que a Viviane ela é atriz, ela é modelo, e quando eu olhei a sua apresentação, eu fiquei pensando, caramba, não é possível, tem muitas fotos, mas será que em nenhuma foto, em nenhum momento, ela está olhando de uma forma diferente, ela está sorrindo para as pessoas, em nenhum momento ela deixou de viver aquele personagem? E não! Eu não consegui encontrar um momento, uma cena onde você não estivesse realmente encarnando um sofrimento ali, onde você não estivesse representando o que os GLBTs, eles passam todo dia, ou seja, a crucificação. Então, Linda, na verdade, assim, eu fui realmente como uma artista, né, como uma atriz. E, infelizmente, as pessoas, cada um vê o que quer ver, ou cada um oferece o que tem. E, infelizmente, as pessoas distorceram por motivos políticos, né? A gente vive num país, infelizmente, a educação não é lá grandes coisas, a gente sabe disso. E, enfim, foi uma distorção, né, de um pastor, que eu prefiro não falar o nome, e não conseguiram entender, né, aquilo dali. Quanto tempo você ficou? Quanto tempo foi a apresentação sua? Então, eu fiquei de umas 11h30 até umas 5h40 por aí, em cima da cruz, com a cruz. É uma boa... São 5 horas, né? 5 horas. É isso que eu achei. Eu falei, não é possível. Durou mais que o Calvário, o verdadeiro. Durou, foi uma crucificação mesmo. E achei interessante, porque quando eu vi a imagem da Viviane, eu me lembrei que, há um pouquíssimo tempo atrás, uma travesti foi assassinada no Piauí e colocaram ela numa posição de crucificada. Ela estava numa pose, foi encontrada morta, assim, nessa posição de crucificada. Na hora que eu vi, eu falei assim, caramba, é isso que ela está tentando dizer, assim, quer dizer, olha assim, estão crucificando os gays. Quando eu vi a foto dessa travesti, todo mundo falou, olha, foi encontrada justamente na posição de crucificada, de cruz, isso tem uma simbologia, isso representa muita coisa, o que está acontecendo com os gays no nosso país e tudo mais. Mas você chegou a pensar nisso? Eu queria saber, Vivi, quais foram, assim, as suas aspirações, o que te influenciou a fazer isso? Por que você escolheu chegar numa parada gay na cruz? Ok. Então, na verdade, tem dois grandes motivos, né? Na verdade, 3, pode ser. Um é da minha infância, do que eu passei na minha infância. Outro é o que a parada gay perdeu o foco, né, principal, que é para lutar contra direitos que a gente tem e que a gente não tem e não está conquistando. E outro seria pelo que eu vejo diariamente, né, porque eu estou em várias comunidades LGBTs, onde eu vejo gays morrendo. Aí as pessoas falam, todo mundo morre todo dia. Não é assim, é diferente. Você vê quando é um crime homofóbico ou transfóbico que a pessoa não vão lá dar uma facada, eles cortam ela inteira. Eles não vão lá dar um tiro, eles vão lá e dão 6, 7, 8 tiros. Teve casos de uma conhecida amiga, né, de um amigo meu, que pegaram a trans na rua, né, e pegaram aqueles arames farpados mesmo, né, amarraram ela. Tentaram enforcar, tentaram não, na verdade machucaram um pouco ela para ela sentir, na verdade, a dor, né? E depois tentaram enforcar um pouquinho ela, deram um tiro nas pernas, deram um tiro um monte para ela sentir dor mesmo. E quando viram que ela estava começando a agonizar, né, eu acho que era esse o intuito deles, de raiva, né? Eles tocaram fogo nela viva. Então, assim, eu pergunto, isso não é transfobia, gente, isso não é homofobia, isso é o que então? Entendeu? O que é então que tem aí em várias... isso você pode procurar no Google, você pode pesquisar na internet.
O que seriam as pessoas héteros, pai de família que estavam abraçados na rua e foram espancados com um pedaço de pau, com um pedaço de pedra? O que seria isso? Que tipo de intolerância seria essa, entendeu? Mas voltando à pergunta agora, também a aeromoça que foi perseguida por acharem que era ela travesti. Sim. Como que dizer, tipo, você não tem o direito de você ser aeromoça, o seu lugar é na rua. Você tem que ser perseguida, você tem que morrer, você tem que te espancar. Então, assim, mas o que eu estava falando, né, no sentido, eu sofria muito preconceito no colégio, então as pessoas me espancavam muito. Eu tenho até hoje isso eu posso te mostrar depois, enfim, eu tenho um galo, né, que nem falam até hoje, de uma paulada que deram na minha cabeça. Eu sofri muito na minha infância com isso, enfim, não prefiro não entrar em muitos detalhes, já entrei em algumas entrevistas que eu acabo me emocionando em relação a isso. E a parada aqui perdeu um pouquinho do sentido, acho, né? Virou uma balada, tipo assim, em céu aberto. Eu pensava que a parada gay, pra mim, a quantidade, porque cada ano sempre aumentava. Então eu falava, gente, hoje é 1 milhão, amanhã é 2 milhões, amanhã é 3 milhões. As pessoas vão começar a perceber e entender que a gente tem voz. Só que eu via que, tipo, passava, sempre tem ler isso, ler aquilo, e não adiantava eu ir lá representando Malévola, representando qualquer tipo de outra coisa, porque não era quantidade. Acho que era a qualidade que alguém tinha que fazer alguma coisa e protestar contra os direitos. Então, eu cheguei para um amigo e falei, nossa, um dia como a gente é crucificada, né? Nós trans, principalmente trans, sempre que a gente sai na rua, né, a gente é crucificada a partir do momento que a gente põe o pé para fora de casa. Isso ficou na minha cabeça. Aí eu comecei a pesquisar mais as histórias que eu já tinha visto também, né? E eu falei, não, pesquisei o significado, o real significado da cruz, embora muitas pessoas ignorantes não entendam o que é significado de cruz, porque acham que é só de Jesus Cristo, e não é. Muitas pessoas foram crucificadas naquela época, né? Com outras questões, né? E representa a minoria, representa a dor, representa sofrimento, né? E que é o que a comunidade LGBT vem passando. Então foi isso que eu quis passar. Tanto que tinha uma placa bem grande em cima de mim, porque eu já até imaginava que as pessoas poderiam achar que eu estava querendo imitar Jesus Cristo, então eu coloquei uma placa bem grande em cima. Basta de homofobia com LGBTs. Então, né, as pessoas distorceram, cortaram a parte da placa, né? Algumas pessoas cortaram a parte da placa e colocaram só aquela imagem, tipo assim, junto com a marcha das vadias, introduzindo, né, crucifixo na vagina, enfim, não vem ao caso. Então, distorceram tudo, colocaram num contexto geral, como as pessoas de casa, quem estava vendo em casa, achava que tudo aquilo tinha acontecido na parada gay. Então, o que acontece? Por isso que eu sofri preconceito dentro da própria comunidade LGBT. Porque eles falaram, nossa, agora que eles vão odiar a gente, agora que eles vão querer bater na gente. Então a questão do repudio de poucos que foram LGBTs que falaram mal, foi da questão de medo dos intolerantes. Não foi porque não apoiaram, na verdade, era questão mais de medo, né? Mas a questão foi essa, cada um vê o que quer ver, né? E cada um oferece o que tem. Eu fui representando paz, quero paz, eu quero amor, eu tenho meu direito, a gente está morrendo, acordem para a realidade, é isso que a gente vive. E infelizmente distorcer uma imagem que era de paz, de amor, né? É aquela coisa, na filosofia a gente fala muito isso, quando você vê uma imagem como essa da Vivi, na cruz, você pode dar várias interpretações? Pode, lógico que pode, mas umas são erradas e outras interpretações são certas, né? Então algumas pessoas se usam dessas interpretações erradas para querer dar um outro caráter para isso. Então, se você pega essa imagem, tenta colocar junto com outras imagens e dizer, olha, ela estava fazendo um escárnio da nossa religião, ela estava querendo zombar Jesus Cristo, quer dizer, você consegue manipular o discurso a ponto de fazer isso, lógico. Agora, o que não entrou na minha cabeça é como que uma pessoa que pode até ter recebido esse tipo de informação, depois vendo a imagem, vendo o que aconteceu, não conseguiu entender o que estava acontecendo ali, qual era a sua intenção ali naquele momento. Se você, antes sem querer inventar a história contra evangélica, não é essa a história, mas assim, até pouco, eu sou de uma geração que a palavra crucificação não tinha dono.
Não tinha dono. Ninguém fala, crucificar. É o que a Viviane está falando. Quer dizer, crucificar é crucificar. Milhões de pessoas foram crucificadas, a simbologia é variada, né? Sim. Então você falava, vou te crucificar, estão crucificando fulano de tal. Fulano, quer dizer, era uma. Bom, estão oprimindo alguém. Mas eu Paulo, não é da sua época, não. Eu nem achei que isso tinha mudado. Não, porque agora tem agora tem os donos. O significado da É que agora tem os donos de Jesus, né? Tem os donos. Se acham donos de Jesus. Porque virou um negócio, né? Lucrativo ainda. Lucrativo, você ser dono de figuras assim, né? Então não pode usar, né? Esse é um lado da coisa, né? Esse é um lado da coisa. Agora me parece que tem um outro lado que aí entra, tem esse lado econômico, né, da religião caça-níquel, né? Eu ser dono e eu precisar manter. Porque é uma religião que não tem mais nada a não ser ao falso milagre e a mobilização em torno de causas que não são causas, né? É isso, né? Agora, de uns tempos para cá, já faz algum tempo, olha, a gente não tinha ido para o Rio de Janeiro ainda morar lá, quando alguns pastores da Marcha para Jesus, que antecede a parada gay, fizeram uma incitação pública para que ali na marcha, as pessoas dali da marcha agredissem qualquer coisa que se aproximasse ao mundo gay. Porque eles estão hospedados ali próximos, na região, né? Porque como a parada gay é logo em seguida. Não, e esse processo teve uma continuidade, né? Depois ele morreu. Quer dizer, já houve uma tentativa pública, física. Uma coisa também, eu quero deixar bem claro isso aqui para o povo de casa, que eles estão tentando manipular a numeração da parada gay. Já percebi isso. Tá? Porque assim, ó, é milhões de pessoas. Então o que acontece? Quando é deles, eles falam que é 4 milhões. Quando é gente, eles falam que é 400 mil pessoas. É mentira. Sim. É uma farsa isso. É um motivo político. Então, porque quem tá lá sabe muito bem que isso é uma mentira. Isso é mentira. Eu escutei um pastor aí falando, nossa, isso aí vai acabar, né? Tá fraco. Fraco não. Não é não. Isso é mentira. Eu já fiquei parado, sem poder ir para frente nem para trás na parada gay, prensado. Isso foi interessante, porque quando a gente ficou na parada gay, a gente pegou uma turma com cartazes assim, homossexualidade não é promiscuidade. Então venha para nossa igreja, lembra? Uma igreja de evangélicos. Você tá lembrado disso? Um cartaz todo cheio de arco-íris e tal. Venha para nossa igreja, a gente recebe todos os Tinha uma ala só de evangélicos. Tem, então. Uma ala só ainda de tem? Sim, ainda tem, porque não é o que esses pastores, que eu não gosto de citar nome, porque eles querem visibilidade. Eles, na verdade, incitam ódio, né? Que nem você falou, para ter, porque eles não têm que fazer mesmo, né? Então, assim, eles não representam todo mundo. Sim. Entendeu? A gente não pode falar que são só os evangélicos, são só os cristãos. São pessoas ignorantes. Essa é a realidade. Exato. Sim. Então, existem pessoas boas e pessoas ruins. Aí, como você mesmo disse, você passou por ignorância até dentro da própria comunidade. Sim, a burrice LGBT, né? não tem sexualidade, não tem religião, gente. Não, a burrice é universal. É um vírus que atinge várias... É universal. Mas eu tô aqui com o Vitor Lima, ele tá via Skype aqui, ao vivo, acompanhando o programa. E o Vitor queria conversar um pouquinho com a Vivi, fazer uma pergunta. Vitor, você me escuta? Sim, tudo bem. Pode fazer a sua pergunta, Vitor. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, eu vi algumas entrevistas suas na internet, a sua manifestação primeiro falar sobre a sua manifestação. Ela tem tudo para ser uma boa performance artística, porque ela tem 3 características essenciais de uma performance artística. Ela é polissêmica, ela gera identidade, é uma dor sua, é um sofrimento seu, e impacta sem querer chocar, simplesmente. E você discutindo sobre ela, em algumas entrevistas suas, você falou que o seu objetivo era que as pessoas parassem de julgar o público LGBT, assim como julgaram Jesus, né? Mas você também comentou uma coisa que você até comentou mais cedo agora, aí na hora da coruja, que me chamou muita atenção, que é sobre o teor de outros tipos de manifestação. Fizeram uma montagem com as suas fotos, com outras manifestações,
com as quais você não concorda com o teor. Eu queria perguntar o que você acha do teor político da parada gay. Se esclarecesse melhor, por que você não concorda com ele agora? Se você acha que ele tá tomando um rumo errado, mas por que está tomando um rumo errado? Você chegou a mencionar em outra entrevista que ele estava parecendo mais com uma balada que uma manifestação política. Você acha que tem uma forma melhor de manifestar que outra, assim, mais política que outra? Sim, acho. Então, assim, o que acontece? A parada, que nem eu falei, né? Foi uma das primeiras perguntas, na verdade, que ela fez pra mim, só que eu não entrei muito em detalhe, porque eu fui indo, enfim. Então, a parada gay, ela perdeu um pouco o foco, entendeu? Então, o que acontece? Tem muitas pessoas que nem eu falo, não adianta ter quantidade e não ter qualidade na parada, porque as pessoas vão... O que acontece? As pessoas vão pra parada gay para tirar foto com gays, com travestis, entendeu? Para dizer, depois postam no Facebook, olha os viados, olha os traveco, olha o sapatão, você tá entendendo? Ficam debochando, eles não vão para parada gay, porque, não a todos, mas tem uma grande maioria que vai para bater em gay. Vai uma grande maioria para tirar foto, para ficar zoando depois. Então você tem que ver o que é o significado, o que é isso? O que adianta você ir fantasiado para você vai estar comemorando o quê? Se a gente não tem direito à lei, entendeu? Como é que você vai botar um som a céu aberto se você não... Tá comemorando o quê? Não é uma festa. Tá, uma festa porque eu sou gay, ok. Mas que leis que a gente tem? Que direito que a gente tem? A gente vive num país democrático e a gente não tem lei. Entendeu? Então, assim, essa é a questão que eu quis dizer, entendeu? Então, eu falei assim, esse ano eu realmente quero eu vou manifestar. Essa é a minha questão, vou manifestar. Agora, tem pessoas que vão manifestar, que não foi só eu, que teve outras pessoas que também manifestaram, e tem pessoas que vão para uma balada a céu aberto. Só que não dá para generalizar. Tem pessoas que vão para protestar e tem pessoas que acham que é uma balada a céu aberto, né? Infelizmente. Entendeu? Então é complicado. Vivi, você sabe, Vitor, desculpa, preciso te cortar um pouco, mas você sabe quando que eu achei que teve esse caráter mais de balada? A gente participou da parada gay, né, Paulo? Quando os policiais ainda estavam tentando impedir que a parada gay acontecesse, né? Sim. Então você tinha aquele fronte da polícia de frente e a gente ficou desesperado com aquilo, que a gente falou assim, bom, agora ferrou, porque agora eles vão, né? E foi o primeiro ano que acho que atingiu mais de 1 milhão, alguma coisa assim. E então... A gente viu até a cena de alguns policiais que tentavam acalmar os outros policiais. Não, calma, não está acontecendo nada, eles estão se manifestando, porque não pode? Sim. E outros policiais tentando dar porrada, e enfim, aquela coisa. Logo no ano seguinte, a prefeitura veio com um discurso de que a parada gay estava movimentando milhões aqui em São Paulo, porque lotava todos os hotéis e tudo mais. E aí os hotéis começaram a se preparar para poder receber os gays, inclusive. Para isso a gente serve, né? Pra você tá entendendo? A cidade a gente serve. O discurso que veio junto com a parada gay foi o discurso do seguinte: o gay, ele não tem família, então ele tem muito dinheiro. Então, a gente vai preparar os hotéis para receber bem os gays, para eles poderem trazer, inclusive os filhos deles são os cachorrinhos, que a gente sabe que nunca, nenhum hotel aceita cachorro. Quando chega a parada gay aqui em São Paulo, eles aceitam você se hospedar com os cães, né? Então, ficou parecendo, então agora a prefeitura deu, qual foi o discurso da prefeitura esse ano com relação à parada gay? A parada gay teve tantos milhões de participação e movimentou 60 milhões. Diz que é o segundo, na verdade, evento que mais movimenta dinheiro. É o segundo evento que mais movimenta dinheiro aqui. Então, parece que... Né? Não sei lá. E eu vejo que muita gente participa da parada gay nesse sentido. No sentido assim, é um carnaval a céu aberto. Eu vou lá pra me divertir com música gratuita. Num primeiro momento... Eu acho que assim, pode existir sim uma comemoração. Deve existir, lógico. Só que eu acho que assim, deveria existir, todo trio deveria ter, tipo assim, uma ala representando alguma coisa. Uma homofobia, outra transfobia, outra, tipo assim, a gente podia fazer 1 minuto de silêncio às pessoas que morreram. Acho que seria interessante. Você tá entendendo? Eu acho que tem que ser uma coisa mais política, não só ligar o som e sair por aí, entendeu? Porque num primeiro momento, há 20 anos atrás, no primeiro momento, foi interessante que tivesse um caráter, digamos assim, mais festivo, porque a maioria das minorias tinha um caráter de uma politização pesada, né? Por exemplo, nunca se imaginou que uma minoria negra fosse fazer uma coisa como uma parada negra, né? Porque nem você ser tem presidente, né? Oi? Nem ser presidente também. Porque você tem uma história, né?
que está marcada pelo sofrimento. Sim, e mulher, mulher e etc. O movimento gay é o movimento menos ressentido das minorias. Né? Essa é a minha avaliação, quer dizer, ele consegue se superar. Né? Ele consegue manter uma certa alegria, apesar do sofrimento. Né? Agora, eu não tinha pensado por esse lado, eu não tinha pensado que... Eu tinha pensado que realmente as coisas, que não havia mais militante como você. Eu realmente tinha pensado que daqui para frente as coisas iam computar dentro desse quadro que a Fran está falando. Quer dizer, quanto vem de dinheiro e quanto é possível de transformar isso num evento lucrativo, né? Num segundo carnaval de meio de ano. Sim. Né? E aí você me falando isso, me vem toda uma história, porque é muito provável. Porque não são todos, Então, a maioria, infelizmente, vai para essa festa, essa movimentação, enfim, né? Mas tem grande parte também que vai para manifestar. A gente não pode generalizar, gente. É a mesma coisa generalizar e dizer que todos os evangélicos me odeiam, mentira, tá? Mentira que tem vários evangélicos aí que me apoiam, sentem vergonha de vocês que ficam aí falando que eu tenho que ter câncer, sentem vergonha de vocês que ficam falando que eu tenho que morrer. Essas pessoas têm pena, assim como eu tenho pena de vocês, por não ter mente aberta e saber respeitar. Porque vocês falam em respeito, que eu não tive respeito em estar numa cruz, mas vocês vão na minha página, no meu espaço para querer me agredir. Então, vão lavar uma louça, gente, vão rezar uma Bíblia, vão fazer o bem, que eu acho que foi a melhor coisa que você tem a fazer. É que você sabe, Vivi, você representa... Não, mas deixa eu perguntar, mas aí a história que eu estava dizendo é o seguinte, quer dizer, a hora que você tem essa chamada política, como é que foi a reação do movimento em geral? Quer dizer, então, como é que foi a reação em relação a esse objetivo? Porque assim, deixa eu te explicar. Não teve muita reação positiva, porque assim, na verdade, que nem você falou, é isso, parada gay, acabou, tá. Então, tipo assim, tem pessoas que vão protestar, tem pessoas que não vão, ok. Agora é o seguinte, um certo pastor usou da minha foto, né, distorceu o que eu quis passar, misturou, na verdade, minhas fotos, que não tem nada a ver com o que eu quis representar, né? Tanto que você comentou até que eu tava, no momento algum eu tava sorrindo, no momento algum eu dancei na cruz, no momento algum eu fiz nada disso. Toda hora eu tava com a costela quebrada, eu fazia movimentos de dor, de sentir dor na costela. Olhava isso tem pro vídeo. céu. Outra coisa, né, comentaram, ela quis... É mentira, ela foi representante de Jesus, ela quis aparecer... Já desminto, existe um vestido, nossa, estou viajando aqui, um vídeo na internet, antes de eu chegar, que foi a única pessoa que eu dei entrevista. Nélio alguma coisa, o nome dele, não vou saber agora o nome dele completo. Mas você bota lá Viviane Crucificada, que mais tem vídeo falando mal de mim, né? Essas pessoas já estão sendo processadas por isso. E, enfim, ele perguntando, eu com a cruz, segurando a cruz, né? Não queria dar entrevista pra ninguém, porque eu fui pra protestar. As pessoas estavam falando que queria aparecer, mas tipo, se eu quisesse aparecer, várias pessoas lá de baixo apontavam, né, redes que não vem ao caso falar, e eu falava, não, eu fingia que nem estava, porque eu não fui para aparecer. Se eu quisesse aparecer, eu tinha dado entrevista para várias pessoas lá. Eu não fui para aparecer, eu fui para protestar. Então esse menino, né, me entrevistou e tal, e eu falei bem rápido, eu falei, gente, eu estou vindo falar gelada, eu estou vindo realmente representando as dores do que Jesus sofreu, a humilhação, morte, né, as coisas que ele sofreu na cruz, porque o movimento LGBT estou querendo representar todas elas, as trans e os gays. Então, assim, distorceram tudo isso. Então, no contexto que você está falando, o povo não sabia nem como me defender, porque mesmo quem queria me defender, como eu vou te explicar, não estava entendendo a situação. Sei, era aí depois, quando começaram a pesquisar e viram que realmente foi distorção, aí veio o padre Fábio de Mello, veio o Jean Willis, aí veio o Tico Santa Cruz, que é do Detonautas também, que me apoiou. Então, veio várias pessoas, bispos que estão me apoiando, Frei, que está me apoiando. Então, assim, é questão da distorção que quiseram causar, né? Que eles falam que plantam tanto amor, são tão de Deus, e eles conseguem distorcer e plantar o ódio. Mas você sabe, Vivi, que eu acho que vai além disso. Você representa, a sua figura representa
algo do qual eles têm medo, É. né? Porque eles gostariam de ser você. Então, de certa forma, quando eles te veem ou quando eles encontram um gay, eles têm medo, porque eles têm medo de falar assim, meu Deus, eu vou ter que assumir que eu sou gay, que eu vou ter que entrar... É pesado isso. Eu sei que assim, você foi crucificado e agora você está carregando a cruz, né? E você vai carregar por um bom tempo. Mas não pense que é algo que você fez errado. Não tente repensar o que você fez. Porque o que você fez foi lindo. Sim, o que você fez foi obrigada. certo. Não é por puxar saco, né? Aqui, na hora da coruja, a gente não fica puxando saco de ninguém. Mas é por uma questão assim. Uma pessoa que tem uma religião cujo Deus... é um Deus que foi crucificado. Quer dizer, a pessoa tem uma religião cujo o Deus dele está morto. Porque mataram o Deus dele. Não consegui entender o que é um sofrimento de um semelhante, o que um semelhante passa, o que uma minoria passa num país como o nosso, e ainda ajuda a contribuir com essa violência, entendeu? É uma pessoa que ela tem problemas. Não há um caso de... É raríssimo. Outro dia um humorista, né? O rapaz lá que ele se acha humorista lá, que o Danilo Gentili, né? Ele não consegue acertar meu nome, mas eu acerto dele porque eu sou alfabetizado. Ele fala Giraldelli, Giraldo, ele fala qualquer coisa, mas ele não consegue acertar meu nome. Mas o Danilo Gentili, ele acha que a facada nas pessoas é igual, entendeu? Mas não há nenhum caso de um homossexual levar uma facada comum, como ser assaltado. Não é um assalto, não é assalto. É como a violência à mulher, gente. Então, pelo amor de Deus. Se já aceitam que a violência à mulher não é uma violência comum... Não, porque ele queria estatística. Ele queria estatística de Sabe por que não Mas há ele quer estatística? estatística, Não há tem. estatística e nunca vai existir estatística completamente, porque a polícia abafa o caso. Eles conseguem colocar, abafar o caso. Mas ele quer Entendeu? estatística? Teve um menino E o lá que fazem morreu com os todo gays? quebrado, com o dente quebrado, com não sei o que, não sei aonde. Como é que ele ia conseguir se fazer isso, aquilo mesmo? E o que eles fazem com os gays na prisão não é estatística? Não, sim, colocar a pessoa- ele diz que as estatísticas que nós mostramos são estatísticas de ONG, que o governo não tem uma estatística por que que será, comprove a homofobia. Só que você não tem nenhum caso empírico de um gay morto por um assalto comum. Você tem sempre a questão do sofrimento. Pode até ter, mas tipo assim, a maioria realmente que a gente Mas falou, né? é muito estampado. É muito gente, estampado. Você não precisa da óbvio. estatística, porque a estampa. Gente, como se a gente muito não clara. vivesse na sociedade, não tivesse estudado, passado por uma escola e não tivesse em algum momento sofrido o tipo de preconceito por ser gay ou ter atingido um gay porque ele era gay. Pelo amor de Deus. Aí agora eu pergunto, tá? Eu levei um pouco da história que eu te falei, que eu sofri quando eu era criança. Por que me batiam quando eu era criança no colégio? Então, essa é a questão, por quê? Porque eu era afeminado, por quê? Porque eu não andava eu andava só com as meninas, eu não jogava futebol, eu brincava com boneca, então o ser diferente incomoda as pessoas. O ser diferente, a gente não lidar com o diferente na escola. A gente não sabe respeitar o diferente. A gente precisa falar assim, você tem que ser gay, não é isso. Entendeu? É só respeitar o que é diferente. Existe isso, é só saber dizer assim, existe isso, existe isso. Respeite. Ponto. É só isso que a gente quer, respeito. Mas, Viviane, entendeu? eu até me pergunto assim, que tão diferente é esse, sendo que a gente convive com gay desde sempre, o tempo todo. Então, qual é o diferente? Não é que existe o diferente. Coisas gays, Gente, né, para! gente? Pelo amor de Deus, o que as pessoas estão pensando? Os O maiores gay é o eventos diferente? são de gays, Que isso? maquiadores são gays, Gente, pelo amor de Carnaval Deus. depende de gay, que é um dos maiores, né? Viviane, mas agora você chegou num ponto que eu queria conversar com você, que é o quê? Isso. A sociedade quer que o gay, assim como a mulher, por exemplo, tenha o seu lugar. E qual é o seu lugar? O lugar da mulher é na cozinha, agora não, agora é na política, né? Quer dizer, a mulher não pode escolher onde ela quer ficar, ela tem que ficar sempre onde a sociedade manda. E o gay, onde o gay tem que ficar? O gay tem que ser cabeleireiro, o gay tem que ir pra prostituição, não é isso? Então eu acho que esse é o grande problema da sociedade, é querer dizer o que o outro tem que fazer É uma sempre. hipocrisia, na verdade, né? Talvez você tenha falado uma coisa que a gente possa pensar no seguinte, né? Quer dizer, o gay tem que ficar na rua.
E se for travesti, tem que ficar na rua mesmo. Tem. Né? Aí vem uma questão social, deixa eu só dar um ponto aí. As pessoas falam o seguinte: é porque é travesti, porque faz programa, tem que morrer, que não tem não sei o quê. Exato. Agora, deixa eu fazer uma pergunta pra você de casa que tá me assistindo. Eu fui expulsa pra fora de casa com 17 anos. Eu não tinha absolutamente nada na minha cabeça. Eu era uma criança. Não tô me fazendo de vitimismo aqui nem nada. Isso que eu tive estrutura psicológica para ser e ir atrás das minhas coisas que eu vou até hoje. Muito não eu recebi. Então, assim, a maioria não tem cabeça, não tem estrutura psicológica, não tem nos estudos, não consegue terminar os estudos porque sofre preconceito dentro apanho, que nem eu apanhava, mas eu ia pro colégio. Eu ia pra escola igual, mesmo apanhando. Não falava pra minha mãe porque eu tinha medo da minha mãe não me aceitar. Quando eu levei a pancada na minha cabeça, eu tava sangrando, eu cheguei da minha casa, minha mãe tava deitada no sofá, me lembro até hoje disso, entendeu? E fui correndo, não, minha irmã tava deitada no sofá e minha mãe tava trabalhando. Fui correndo, lavei a cabeça, não contei nada, só que, infelizmente, uma semana depois, eu ia cortar o cabelo, que tinha aqueles cabelo meio cogumelo, na época era cogumelo que se falava, né? E minha cabeleireira chegou e comentou com minha mãe, ele tá com alguma coisa na cabeça, alguma coisa aconteceu. Aí minha mãe chegou pra mim, meu filho, o que aconteceu? Que se machucou? Eu falei, não, mãe, não foi nada. Ela falou, não pode ser nada. Entendeu? Não pode ser nada, porque o negócio que tem... Vem aqui, você vai ter que colocar a mão pra você entender. Ó, tá vendo isso aqui? Nossa, tem um galo eterno. Entendeu? Não tem como, isso não pode ser nada. Não tem. Entendeu? Aí eu falei, eu por medo da minha mãe me rejeitar, de querer me bater, de tudo isso, entendeu? Porque eu era uma criança, eu não entendia, não sabia que diferente podia, entendeu? Eu tava com medo da minha mãe, que eu amava, fazer a mesma coisa. De não ter mais o amor da minha mãe, entendeu? Aí o que eu fiz? Me lembro que na época a gente brincava de árvore, brincava de um monte de coisa, e me lembro que um amigo meu tinha caído na árvore. Então a primeira coisa que não, caí na árvore. Eu não sei se ela, até hoje, na verdade, depois ela ficou sabendo que eu já dei essa entrevista já pra outra vez, daí ela falou, né, me ligou chorando, enfim, porque ela não sabia. Então, tem muitas coisas que eu omitia minha família, omitia minha mãe, entendeu? Por questão que eu pensava que eu ia ser excluída. E que realmente eu fui excluída, porque depois a minha irmã me pôs pra fora de casa com 17 anos. Então, essa ressalta, a maioria é posta pra fora de casa, aí o que acontece? Não, porque a maioria é afeminado, a maioria já toma hormônio, já, fica aquela coisa, o povo vê que é diferente. E eles não sabem lidar com o diferente que a gente estava falando agora. Então, eles não dão trabalho. Então, o que resta? Você fazer programa. Aí elas vão pra rua, não tem assistência nenhuma, acabam se prostituindo, algumas acabam se marginalizando, nem todas. E é isso, é uma questão social. Entendeu? O governo não faz nada é um caminho... Bom, você esbarra em vários problemas. Um deles você chega para fazer uma entrevista... As pessoas julgam e não conseguem ver os porquês das coisas. É que acontece muito cedo, né? Acontece muito cedo. E acontece na adolescência quando tua cabeça tá a mil, né? Então... Muitas delas, às vezes, acabam ficando revoltadas, acabam sendo mais agressivas, mas não é culpa delas, é uma culpa de uma sociedade que, infelizmente... A gente serve para ser garoto de programa. Os pais de família que saem com a gente não dão oportunidade pra gente. Mas se servir para fazer sexo com a gente, ou outras coisas, a gente serve. A gente fica como lixo. Agora, na hora a gente pegar e essas mesmas pessoas, entendeu? Darem oportunidade pra gente, eles não conhecem a gente, eles não gostam, abominação, né? Você sabe quando começa um preconceito? Começa onde? A Vivi vai fazer uma entrevista de emprego. Então, chega esse puta mulherão pra fazer entrevista de emprego, ok, contratado, vai ser minha secretária, olhei o currículo, tá tudo ok. A hora que ela chega na hora de apresentar os documentos, o que acontece? Então, assim, que lei é essa que não tem, na verdade, uma lei para se corrigir isso? Que é um absurdo, que a pessoa... né? Não, é um absurdo. Quer dizer, para você poder mudar a sua documentação, você tem que operar. Você tem que fazer uma operação, aí você vai fazer. Se você não quer se operar... É que, na verdade, tá na cabeça. Você achar feminino tá na cabeça. Então, assim, que nem eu falei, muitas pessoas falavam que eu não queria ser nada, né? Que eu não queria ser nada na minha vida, porque lugar de travesti era na rua. Eu escutei isso de várias pessoas. Sim, é o que eu estava dizendo. Quer dizer, a rua é o você campo... Você não tem que estar... Aqui você está procurando minha agência. Por que você quer ser modelo? Você é uma travesti, você não tem porte para isso, você não tem beleza para isso, você não tem... Seu lugar não é aqui, seu lugar é na rua.
Entendeu? E vários eventos até bem conhecidos, que eu não vou ficar falando o nome aqui, às vezes vinham em rede social, falavam, nossa, você é muito linda, não sei o quê, a gente quer ter um stand assim, assim, assado, ou a gente quer no evento assim, assim, assado. Aí quando ia mandar uma documentação, que nem você falou, eles diziam que era um masculino. Aí na hora... Cortavam. Lógico, Ou me bloqueavam, ou não respondiam mais, ou inventavam uma desculpa. Entendeu? Sim. Mas a crucificação, ela repõe um espaço dentro da rua. Isso que acabou criando o problema. Porque você tem a rua, você pode ficar na rua. Você quer, né? Sim. Você quer fazer. Agora, você criar um espaço que não é o da rua, na rua, é que chocou. Entendi. Você colocar a atriz representando a Se crucificação. você colocou um espaço que é um espaço religioso, enfim, não é a rua, dentro da rua. Isso que chocou. Porque você tirou o travesti da rua na rua. Tá me entendendo? Entendi. Você Colocou colocou em ele um lugar onde eles acham que ninguém mais pode estar. É porque você quer fazer. Eu acho que você quer fazer a parada gay, tudo bem. Todo mundo saiu da Paulista, mas não saiu da Paulista a parada gay, né? E outro, mas, por exemplo, futebol já não pode mais. Um monte de coisa saiu da Paulista, não pode ser feito na Paulista. Os eventos. A parada gay continua. Quer dizer, você pode ficar na rua. Na rua você pode ficar. Agora, o que você não pode fazer é transformar a rua num palco que não é a rua. E aí é que entra a questão. Ou seja, espera-se do gay que ele vá lá para fazer um carnaval. Espera-se do rei que ele mantenha o caráter de rua. Trio elétrico é de rua, carnaval é de rua. Certo. Jesus não é de rua. Crucificação não é de rua. Entendeu? Certo. O palco do teatro não é de rua. E outra coisa, eu acho que uma coisa que deve ter mexido também, Fran, é a repolitização da situação. Isso mexeu. Agora pensando aqui comigo. Porque a reação foi uma reação estranha. Ela não foi uma reação como, por exemplo, a reação... as reações normais que a gente vê. Ela foi uma reação direcionada, como se alguma coisa tivesse errado. Errado. Tá, agora eu te pergunto uma coisa, amor. Por que atores de outras emissoras, e não vem o caso de ficar falando, né? Que são famosos, fazem a representação Jesus Cristo. Por que canal evangélico, que eu não preciso nem ficar citando o nome aqui, entendeu? Faz histórias bíblicas com atores e atrizes, e isso não é blasfêmia? Porque você atingiu o seu objetivo. Você deu um tom político para a coisa. Sim, é porque eu sou transexual e porque eles acham que gay tem que ser palhaçada. Gay sim, tem que ser motivo de chacota, tem que ser uma balada. E a coisa, aberta. não, mas agora eu tô pensando que você atingiu o seu objetivo. Sim. Você repolitizou uma coisa Sim. que não podia mais ser politizada, que estava fora de questão. Lógico, mas foi que nem eu falei do começo, estava completamente fora do contexto. Eu fui protestar. Até agora, eu estava imaginando uma outra coisa, mas agora eu comecei a entender que talvez porque a reação foi de políticos. E eu acho que é por isso essa... A reação não foi de pastores. Sim. A reação foi de pastores políticos e de políticos. Tanto que foi uma manifestação assim, dentro da casa política, Dentro né? da casa política. E não dentro da igreja. Não foi uma reação. Não Então, foi... eles estão Certo. com medo. Exato. É o medo, eles estão com medo. Por isso que Vamos estão agredindo demais. vamos supor que o próximo Parada Gay, as pessoas comecem a repolitizar o movimento. As pessoas estão pensando muito mais em votar em pessoas certas agora Então. do que antes. Então. Esse é o medo deles. Então, quem Aí a representa gente- quem? Outra coisa, se você começa a fazer um protesto político, volta na pauta uma coisa que as pessoas esqueceram. Qual? Todo mundo fala de homofobia, mas não tem lei. Então, exato. Não tem nenhuma lei. Tem que votar as leis, tem que colocar as leis para serem votadas. Concretamente, não tem nada. Pois é, agora inventaram cristofobia, né? A cristofobia é Agora eu ótima, né? achei engraçado isso. Eu gostaria de Cristofobia falar é um ótimo. pouco disso, porque isso chega a ser muito engraçado. É a fobia né? a Cristo, né? Fobia a Cristo, se Cristo for representado por travesti. Então, não, mas tipo assim, eu quero perguntar porque como é o país mais católico, né? Como é que vai existir isso, gente? O país que é mais católico. Quando uma pessoa foi chamada de cristãozinho na rua, quando uma pessoa deixa de ter filhos, de poder adotar um casal por ser cristão, quando uma pessoa apanha por ter uma Bíblia na mão, quando?
Quando é que você viu isso? Porque eu nunca vi isso. Quando uma pessoa apanha saindo de uma igreja porque tá... Gente, isso não tem lógica. É a história da... Isso é terrorismo que estão fazendo com a gente, isso é ridículo. É a história da... ridículo. É a história da opressão, da ditadura gay, né? Não, é ridículo. Não, Aí querem falar que não incita o ódio. Começou com a ditadura gay, né? Os gays estão nos oprimindo, isso, né? Nós vamos ter... Primeiro que essa história de hétero é uma bobagem total, né? Eu nunca vi hétero até hoje, não encontrei nenhum Acho que, hétero. na verdade, o que a gente faz em quatro paredes não vai mudar o seu caráter. Que nem eu, de vez em quando, fico com mulher. Beijo, porque eu acho bonita. Mas nem por isso eu vou me tornar heterossexual. Você tá entendendo? Sim, claro. Então, assim, eu gosto de pessoas. Eu não gosto de rótulos. Entendeu? Uhum. A gente conversou isso aqui com o Vitor Ângelo outro dia. Nós tivemos uma conversa a gente aqui. teve essa conversa com ele. Eu não sei o dia de amanhã. O dia de amanhã eu posso me apaixonar por uma mulher? Exatamente, é o que a gente Que me fala. garante que eu não posso me apaixonar por uma mulher? Não posso me apaixonar por um gay? Não posso por um homem trans? Que tem homens lindos trans também. Que tem um que é lá de fora que é lindo, que eu sou apaixonada por ele, casava com ele. Entendeu? Porque pra mim é um homem. Não tem como ver, entendeu? Então, assim, a gente não pode cuspir pra cima, gente. Esse povo gosta muito pra cima e eu quero ver a hora cair, né? E cai, hein? Agora a gente tava falando do Vitor Ângelo, que é lá do Blog Gay, ele veio participar aqui faz pouquíssimo tempo. Ele mandou uma mensagem, ele falou, infelizmente eu não poderei estar aí, mas eu mando uma questão muito importante. No programa da Jimenez, Vivi, você falou algo sobre a sua questão trans, que irritou algumas trans. De cara eu já discordo delas, pois elas violam a questão importante que cada um escolhe o gênero e a maneira que melhor lhe couber. Sem falar de um conceito moderno que é a sexualidade e identidade de gênero fluida. É um direito da Vivi não se sentir plena como trans e pensar que preferia muito mais ser um homem gay do que uma travesti. Vivi, afinal, explique melhor isso pra gente. Então, é que assim, gente, esses 3 dias eu tava sofrendo muita mulher que não tinha o que fazer, eu acho que realmente, né, como eu falei, elas entravam, isso pelo estado de São Paulo agora já é lei, você não pode me chamar no masculino, você não pode, isso já é uma lei, não pode, tá? No estado de São Paulo. O que acontece? Elas entravam... Sim, nem na escola. Não agora elas entravam na minha página, essa, né, que foi bloqueada por justamente ameaça, e falavam, menino, você vai morrer, menino, ai querido... Tudo no masculino comigo, pra querer tentar denigrir, tentar me sentir mal, entendeu? Só que, gente, aí que acontece, quando ela perguntou isso, que na verdade eu acho que ela não deveria ter perguntado isso, porque eu acho que a gente tava falando uma outra questão, que às vezes ela fala coisas que não tem necessidade, né, enfim, que às vezes eu sei que é uma coisa que é pra dar audiência, ou pra, né, obviamente dar polêmica e dar esse estresse todo, às vezes, que acaba acontecendo dentro do meio. Enfim... Eu falei, eu sou um homem feminino, eu nasci homem e eu vou morrer homem, porque querendo ou não, eu não nasci mulher, gente. Eu não posso dar à luz a uma criança. Então, assim, eu não consideraria mulher. Eu, Viviane, cada um responde por si, gente. Tá. Então, eu falei assim, eu sou um homem feminino, então, eu não sou homem e nem mulher. Pra mim, eu sou travesti. Aí falaram também que por que você não operaria? Por que você não operava e não sei o quê? Aí eu falei, eu acho que o prazer não seria 100%. Eu acho, não quer dizer que eu estava falando, porque eu não me operei, eu não tenho como dar opinião disso. Sim. Entendeu? Sim. Então, assim, a minha opinião, eu, Viviane, me considero travesti. Eu não sou homem nem mulher, eu tenho um corpo feminino e tenho um órgão masculino. Então, eu sou uma travesti. Não sou transexual porque eu não operei. Eu tenho essa visão, tá? Então, assim, as pessoas entenderam errado, eu até estava nervosa na época, todo mundo percebeu isso no palco. E eu falei realmente em homem nesse sentido, porque não, por causa das ofensas mesmo, para dizer, vocês não estão me ferindo, não vão conseguir me ferir, entendeu? É que parece que é difícil para as pessoas entenderem que... É esquisito isso, né? Que as pessoas acham que precisa haver um lugar de prazer específico, né? Por exemplo, aqui na testa, né? Tem que ser aqui, né? Então, se você colocar o dedo aqui, eu vou ter prazer, né?
Ou então, ou que você simplesmente conhece homens e mulheres e não pessoas. Mas você conhece pessoas primeiro. Lógico. Depois você descobre se elas são homens, mulheres, planta. Acho que é o caráter, na verdade, que difere as Porque pessoas. você se apaixona Sim, por é o pessoas. caráter. Não é o que a pessoa tem no meio das pernas ou não, entendeu? Não É meio difícil. Outra. Até porque você... Como é que você vai se apaixonar porque diferencia tanto que tem no meio porque das você- pernas. você- Mesmo que você pegue dentro... Você Você pega as mulheres, diferencia tanto Para você se que tá apaixonar ali no meio pelo das que tem pernas no meio delas, das pernas, que não tem as como pessoas você dizer precisariam que andar de ponta cabeça com as pernas abertas. teriam, Né? Porque a gente não fica vendo o órgão sexual de ninguém, a gente se apaixona, demora muito pra gente se apaixonar. Sim, né? difícil E é um hoje em dia. conjunto de coisas que faz com que a gente se apaixona. Mas é muito esquisito isso, que as pessoas acham que tem uma coisa que... E depois também, essa história de você ter que... Essa história de identidade fluida, eu gosto porque... essa rotulação já está começando a cansar também, né? Porque outro dia eu já não conseguia mais encontrar a sigla, né? Falei para a Fran, mas qual é a sigla tá onde? Tá no GLB. Eu já não tenho mais, vai pegar o dicionário inteiro. Mas a hora que pegar o dicionário inteiro, as pessoas vão acordar por fato de que eram pessoas. Sim. Eram só pessoas. Né? Mas eu assisti o programa da Gimenez, eu assisti sua participação, Vivi. Eu achei de uma maldade grande, assim, principalmente quando começa aquela moça que está cuidando ali do Twitter. Ela fala assim, Vivi, ok, você foi crucificada ali e tal. Mas assim, você ficou chocada com os comentários das pessoas, você tem que entender que as pessoas estão se manifestando também. Tipo assim, você não quer o seu direito de se manifestar. Eu entendi isso, assim, eu achei muito... Não, ela é muito querida. Acho que você entendeu errado. Não gostei, assim, do tom dela falar o que ela quis dizer, ou pelo menos o que eu entendi, assim, que tipo... que eu não vou agradar todo mundo, acho que ela quis dizer, tipo assim, eu não vou agradar todo mundo, entendeu? As pessoas também estão se manifestando contra, porque não é todas as pessoas que vão concordar com a sua manifestação. É um direito, que nem eu falei, é um direito delas não concordar. Só que, tipo assim, uma coisa é você pegar e compartilhar a minha foto e me defamar inteira, chamando de palavras de baixo calão, que eu não vou citar aqui, falando que eu tenho que morrer, falando que eu tenho... Aí é uma difamação. São dois então tipos, é diferente. né? Você postar e... Outra coisa, existe uma lei que as pessoas não sabem, você não pode postar nenhuma foto. Se eu tirar uma foto com você, entendeu? E postar no meu Facebook e falar, não sei o quê, porque é assim acessado e falar mal de você, sem pedir sua autorização, sem você ver, isso é crime. Sim. Você não pode compartilhar mentira, porque foi uma fraude que fizeram, isso é uma fraude, porque é uma fraude. Pra mim, para meu conceito, eu acho que é uma fraude. Você pegar uma foto de um protesto onde eu fiquei embaixo do sol por mais de 5 horas e meia, com dor nos meus pés, com dor nas minhas mãos, em momento algum eu rebolei e foi um deboche, aí você colocar Jesus Cristo se beijando, que era a imagem, entendeu? Introduzindo na vagina a crucifixo, que foi outras marchas que não aconteceram, para as pessoas terem um entendimento errado. Isso pra mim é crime. Mas você não acha que, por exemplo, Vivi, quando a Gimenez começa a falar... Fran... a Gimenez começa falando que... eu não entendi muito bem o que você quis no começo e tal, mas você quis chocar, mas você tava nua. E ela repetia assim, você tava nua. Sei. Quer dizer, e o workshop? Mas sabe o que foi o problema? O workshop da Gimenez é que não funciona. Então, eu pensei o seguinte, e se fosse a Suzana Vieira ou aquela outra moça, a Viviane, que ela é atriz também, que elas foram madrinhas nas paradas gay e tudo mais, e se elas estivessem lá representando? Quer dizer, será que o problema não é você colocar o travesti? Por que não choca eles? Eu queria fazer uma pergunta para essas pessoas. Por que não choca as mulheres no carnaval com uma pintura levemente na vagina? Então. Não chocam eles. Eu acho que se eu Por que não choca eles no carnaval, onde tem um monte de heterossexual fazendo sexo em tudo que você possa imaginar? Muito pior, a estética muito pior. Mas eu acho que entendeu? Não tem. Do que parada gay. Eu acho que o que mexeu foi a
a representação sim, de mas falar, foi- gente, eles estão acordando para a realidade, que eles têm força. Exatamente. Eu acho A que gente foi tem a força. repolitização da Sim, coisa. essa é a realidade. Acho que a repolitização da coisa eles estão é com que medo. Você percebeu que eles a não... repolitização Gente, da coisa atingiu. eu vi uma notícia só sobre as mães que se colocaram à frente da parada gay pra mostrar o preconceito que os filhos sofrem e tudo mais. Você É viu que isso, abriram, né? né? Elas que abriram. Ninguém mostrou, ninguém mostra, ninguém quer mostrar. Então esse caráter político, realmente eles querem jogar pro escanteio. Sim, Só que a óbvio. Vivi não tinha como jogar ela pra escanteio naquele momento, você entendeu? Não Não, tinha então, como. é isso. É É. isso. Eu tô começando a achar que o tiro acertou o alvo. Acertou o alvo. Acertou porque, tipo assim, se não é um protesto, quando um protesto não é bom, ele não é visível. Não, protesto não. Ele Protesto foi não internacional, Sim. sair no El Mundo, sair, Protesto, dei entrevista pra Boston, pro- pra França, dei entrevista pra um monte de gente. Porque as pessoas lá de fora estão vendo Sim. o que a gente está passando aqui. Sim, sim, sim. Entendeu? Foi um bom protesto. Foi um bom protesto. Atingiu o alvo. Atingiu o alvo. Se não tivesse, Objetivo, se né? não tivesse atingido o alvo, Não teria acontecido. Não, e a manifestação seria no outro canal. Ela não iria para o Congresso. A reação da bancada mais conservadora política é porque o protesto político pegou eles. É, realmente, Paula, acho que você... Porque a questão da representação, a Vivi está certa. Veja, você tem. Se você, vamos supor que o movimento gay em geral comece a encontrar representantes. Você começa a fazer passar leis. Sim. Porque por enquanto nós temos uma. Por enquanto, olha, o João Willis carrega a cruz das costas, né? Porque ele representa todas as minorias, e tudo quanto até coisas que não tem muito a ver, né, com ele, Sim. né? Mas vamos supor que você comece a ter um outro congresso, né? As coisas... A bancada evangélica, Fran, é a bancada mais corrupta que existe naquele congresso. Ela é a mais... Se você pegar os deputados que mais têm processos, é a bancada evangélica. E os que menos que comparecem na Câmara também é a bancada evangélica. É a bancada né, que a gente conhece muito bem o que é, né? Como é que funciona, né? Nem sabia. É, Não sabia. eles são campeões em não comparecimento e eles são campeões em processos individuais, né? Como pessoas. Né? É o que há de pior no Congresso, em termos de gente, é esse tipo de gente. Sabia. Posso atender umas mensagens aqui? Às vezes eu me esqueço, a gente se empolga na conversa, eu me esqueço, mas as pessoas são muito queridas, sempre escrevem pra gente. Olha, eu vou ler algumas coisas aqui. O Alberto Ribeiro fala que este e outros depoimentos de gênero precisam ser divulgados e nós, como filósofos, temos essa responsabilidade. Quem mais? O Matheus fala que... daqui a pouco as igrejas vão querer fazer uma associação para patentear a cruz, hein? Aí quem quiser vai ter que pagar os royalties para poder usar a cruz. O Alberto fala que nós, filósofos, precisamos denunciar e combater esses atos cruéis de violência. A Luana diz que foi muito legal essa sacada sua, Vivi, da cruz. E você tem razão, a cruz não é somente um símbolo cristão. Quem mais? Deixa eu ver... o Alberto Ribeiro fala que esses depoimentos mostram requintes de crueldade semelhante aos do nazismo, né? Quando a Vivi citou tudo o que acontece com o movimento gay. E eu tenho uma pergunta aqui, na verdade eu tenho várias. Essa aqui é uma que eu quero ler agora. Oi, Fran, boa noite. Quem fala aqui é o César Marques, lá do Rio de Janeiro. Eu gostaria que a Viviane externasse a opinião dela sobre 2 fatos recentes ocorridos próximos à performance dela na crucificação. A primeira é a recente nova tentativa da bancada evangélica de retomar a Comissão de Direitos Humanos e a segunda é o projeto de lei do deputado Rogério Rosso de instituir a figura jurídica de cristofobia, projeto que o deputado Eduardo Cunha prometeu colocar em regime de urgência. E sem querer chover muito no molhado, mas diga a ela que ela é linda. Beijos, Fran. Obrigada. Então, aí você vê como é Estado é laico, né? Outra coisa, essa lei de homofobia, há quantos anos ela está para ser aprovada? Exato. E não vai para frente. Quantos anos não vai? E por que não vai para frente? Por causa da bancada evangélica. Tanto que agora já estão querendo, viu como eles querem as coisas, eles é rápido, quando convém a eles é rápido. Aí então uma coisa que está há anos que eles, você está entendendo como isso é um preconceito, isso é uma coisa que realmente é visível isso qualquer pessoa inteligente consegue entender isso. Aí como é que uma coisa que está há anos
a ser votada não é impedida, aí então como é a favor deles, da maioria que é evangélico, então já vai ser posta então para ser crime? Você tá vendo que é visível isso? Que a gente não vive num país laico, gente? A bancada evangélica, então realmente é isso. Então, se só haver cristão e cristão dizer que é errado o evangélico, então o evangélico tá na mesma. Se existe só evangélico, gay, se existe só gay, então vamos falar então que é crime ser evangélico. Gente, isso não pode. Deveria existir uma tipo assim, níveis, né? Tipo assim, de um cristão, ou níveis de crença é diferente, entendeu? Mas é engraçado 5 cristãos, 5... A ideia de estar... Isso que deveria ser. Então você vê como isso não existe. Isso é uma palhaçada, que lei ridícula isso. Eles fingem não entender que democracia não é o voto da maioria. Quer dizer, a democracia não é os 50% mais um, então eu aprovo tudo que eu quero. Né? Não, mas uma das coisas mais difíceis de você explicar, Fran, é o conceito de minoria. O conceito sociológico de minoria é uma coisa difícil de você explicar. É incrível, né? As pessoas teimam em discutir a questão de minoria como se fosse numérica. Não é uma questão de identidade, nem de dificuldade. Né? Você pode ser minoria e não ter absolutamente nenhuma questão sociológica envolvida, porque você não tem nenhuma opressão envolvida. Né? A comunidade japonesa no Brasil é uma minoria étnica, só que ela não tem absolutamente nenhuma reivindicação, né? Porque ela não é uma minoria sociológica oprimida. Mas a não ser que o japonês for gay, aí já é... Aí ele entra, aí ele entra, entendeu? Mas como... a ideia de que você... a ideia de que você... É hipocrisia, gente. Porque o cara, sim, de certo modo num país onde só roubam, fazem a gente pagar a conta deles, para encher a conta deles, entendeu? E essa é a realidade, eles são hipócritas, é mentira. A rapidez... Não existe democracia nesse país. A rapidez é visível, né? Você conseguir... Né? O cara tá dizendo... Ele está dizendo, não, rapidamente eu ponho em pauta. Né? Sim. Uma bobagem dessa que é a cristofobia. Não, uma bobagem. E você sabe o porquê ele, né? Porque durante a parada gay, teve manifesto gritando fora Cunha. Fora o quê? Fora Cunha, o deputado. O presidente da Câmara. Sim, então você está entendendo mas por quê. eles vão ter que explicar, porque é o seguinte, eles pegaram fotos misturadas que nem né, que fizeram lá, e eles vão ter que se explicar, né? Porque é uma fraude se você colocar a minha foto junto com fotos de pessoas dos Estados Unidos e dizer que... E eles estavam falando que aquilo tudo tinha acontecido na parada gay no domingo. Isso 3 dias depois. Eles têm que averiguar isso primeiro para você botar aí no Congresso, invadir o Congresso e rezar dentro do Congresso. Os evangélicos rezaram. Isso não pode? Ou pode? Não pode. Pois vou bater tambor lá também, então. Não, a manifestação no Congresso não pode. Ali não cabe. Ali não cabe, não tem... Posso fazer mais uma pergunta? Pode. O Leonardo Vinhas fala que a performance da Viviane não visava discutir a teologia, e sim o preconceito. Sim. Ainda assim, ele gostaria de saber de você, Vivi, como que você vê essa questão dos cristãos que glorificam o sofrimento? Não podemos esquecer que a cruz é originalmente um instrumento de tortura. Por que parece tão importante que os cristãos glorifiquem o próprio sofrimento e tenham tanta dificuldade em respeitar o sofrimento dos não cristãos? Eu não sei nem o que te responder disso, amor, porque... Outra coisa, se ele fizer se no Brasil houver uma pesquisa sobre a religião do mundo LGBT, vai descobrir que todo mundo é cristão nesse mundo. E são pouquíssimos ateus, né? Esse mundo talvez seja mais cristão, tenha mais devotos do que muito... né? Fran, essa discussão está indo por um caminho errado. Essa discussão não está indo por um caminho certo. A questão não é mundo gay, mundo cristão. A questão é uma questão política. A Vivi atingiu o foco da questão. Atingiu o ponto certo. A questão é política.
se você começar a ter mais Vivis nas próximas paradas gays, as pessoas vão começar a achar que podem representar no Congresso uma parcela da população que não está mais interessada só no carnaval. Inclusive o Matheus pergunta se a Vivi tem interesse em ser representante dessas causas e tudo mais, né? Mas a Vivi está super representante, ela fez um papel excelente como representante dessa causa, né, Vivi? Então, assim, gente, as pessoas falam que, né, que eu deveria realmente, até me mandaram, que até dia 30 agora tem para se inscrever causa para LGBTs, alguma coisa assim. Tem uma área assim que é para LGBTs, né, justamente para ter representantes na LGBT. Me mandaram para me inscrever. Eu tô pensando em me inscrever, mas é uma coisa que a gente vê. Sei que eu tô sofrendo de ameaça, eu sei que eu tô sofrendo de um monte de coisa, então a gente tem que repensar muito. Então, todas as minhas entrevistas, eu deixei de ir para um monte de emissora também, que eu sei que vai querer bater boca com o evangélico, que eu sei que eu não vou mudar a minha opinião, eu não vou mudar deles e não vou ficar, entendeu? Eu fui justamente para mostrar o que eu quis representar, né? E eu vou em programa inteligente. Alguns eu achava que era e acabei indo em errados, né? Mas não veio ao caso. Então, assim, mas a questão da pergunta foi... Então, você... Bom, no fundo, ele está perguntando se a Vivi pensa em carreira política, né? A visibilidade que eu estou tendo, tipo assim, eu estou aceitando tanto de vir aqui, em várias coisas que eu estou fazendo, que eu saí na Veja, eu saí em vários lugares. Então, te falar disso, do preconceito, que a gente tem que ter oportunidade das trans, estou falando muito de trans também, né? Disso tudo. Já que está tendo essa visibilidade, né? Graças a Deus, agora positiva, né? Porque antes, no começo, as pessoas estão distorcendo, as pessoas viram agora quem realmente estava fazendo bem e não o mal. Então, assim, todos os lugares onde eu dou entrevista, dá mais visibilidade e as pessoas começam a entender o que eu estava querendo representar e o que eu estou falando, né? Quanto mais entrevista eu der, mais eu aparecer e falar das causas que a gente está sofrendo, as pessoas vão se conscientizar e, quem sabe, vão mudar um pouco esse preconceito que a gente tem dentro do você tem... Você sabe, Vi, que aqui o intuito do Hora da Coruja é sempre esse. É por isso que a gente trouxe você, para a gente poder conversar e tentar... A gente vê, né, Paulo, a mudança das pessoas. Quer dizer, as pessoas que realmente querem entender, querem aprender, elas vão escutar você, vão entender o que você fez, a mensagem que você quis passar, e elas vão entender esse seu sofrimento. Uma coisa é você ser representante, uma coisa é você se envolver num movimento social durante um tempo. Outra coisa é você assumir encargos políticos, porque aí o peso pessoal, né? Nem todo mundo é o João Willis, que dá risada para as coisas, né? Não sei se ele dá risada para tudo, mas... tem que ter uma estrutura muito psicológica. Eu estou fazendo um tratamento psicológico agora, justamente porque você tem que saber lidar com as opiniões, né? Você acaba se tornando uma pessoa pública. Eu acabei me tornando uma pessoa pública. Não, e enquanto você está no embate eles e nós... Mas quando você começa a ter o embate dos pares, né? É complicado você saber também lidar com tudo aquilo embate ali. Dos pares é um embate conseguir representar todo mundo só com uma voz, só falando uma coisa só. O embate dos pares é um embate... Tanto que talvez por isso que teve também aquele negócio, né, que perguntaram lá pra eu ser homem ou não. Sim, esse embate dos pares. Então aí às vezes eu tenho que falar, aí é complicado, eu tenho que saber. Teve amigos meus que fizeram já vídeos a favor da causa trans, e às vezes, sem querer, falaram, um travesti, falaram sem querer. Aí foram lá e destruíram. Só que às vezes as pessoas não entendem, que às vezes é um mal entendimento, às vezes falou sem querer, entendeu? Às vezes a gente tem que saber a intenção. Acho que tudo que vale na vida é a intenção. A intenção minha foi a melhor. O meu primeiro artigo sobre o caso, eu usei a expressão figura andrógena. Gente, o que teve de travesti, de trans, que me massacrou no primeiro dia. Paulo, você está usando errado o termo. Eu falei, calma. Eu não estou falando da Vivi, eu estou falando da figura. A figura, no primeiro momento, quando você vê de foto, você não está pensando em homem, mulher ou travesti. Você está pensando numa figura que... Mas calma lá, pera lá. É um Jesus, mas ele tem seios... Mas, peraí, vamos lá, deixa eu descobrir o que é, né? Quem não está sabendo, você pega o jornal, né? A figura, né? É uma figura andrógena no primeiro momento. Depois você vai... A terminologia vem depois. Interessante. Vivi,
Eu quero agradecer a sua participação aqui no Hora Já da foi? Coruja. Já deu? Já deu nosso tempo. Saiba que as portas estão sempre abertas aqui para você, para a gente poder conversar mais sobre isso. Mas quando você, quer dizer, quando passar esse primeiro momento de furor, de tudo que está acontecendo, você tiver deglutido um pouco melhor tudo que aconteceu, volte aqui para o Hora da Coruja para a gente conversar, tá bom? Deixa eu só falar uma coisa. Não se faz essa pergunta, mas você é jovem, você tem quantos anos, Vivi? Tem 26. Você tem uma consciência política muito forte, né? Para 26 anos, né? Tenho porque eu sofri muito. Acho que a gente aprende com o sofrimento. A gente aprende na dor, né? A gente adquire muito com a dor. Então, tem muitas pessoas que não conseguem entender muitas coisas porque elas não passam, né? E elas querem falar de uma coisa que elas não entendem. Elas não sofrem preconceito, elas não são travesti. Eu queria convidar todas as pessoas que falaram mal de mim e de LGBTs, andam de mão dada com seu amigo na 25 ou na Paulista. Ou se vistam de mulher e vão na 25 de março, ou em lugares onde a educação não é lá grandes coisas, aí vocês vão entender um pouquinho do que a gente sofre. Só um pouquinho. Porque vocês não podem falar e julgar sem você saber o que a gente sente, o que a gente passa. Então vocês ficam, na sua, porque eu também não critico vocês, como tem o canal evangélico de vocês que gastam milhões aí para poder estar ajudando várias pessoas, entendeu? Eu não sou obrigada a ver vocês, como você não são obrigada a ver o beijo gay, vocês viram um pescoço. Ou trocam de canal. Eu não sou obrigada a ver canal evangélico, ver aquela palhaçada que vocês fazem, aquela mentirada que vocês fazem, entendeu? Pra mim aquilo é uma palhaçada, eu fico rindo vendo vocês lá. Pra mim é uma palhaçada. Sabe o que eu faço? Eu tiro de canal, troco de canal. Entendeu? Quando eu não gosto de UFC porque eu me sinto agredida porque eu sinto aquilo em mim, eu troco de canal. A educação não vai vir da televisão, amor. A educação vem de escola, que está muito, né, complicado, e vem de uma família boa, né? Aí depende de cada família, né? Aí não vem ao caso aqui comentar, né, como é que está a situação da família tradicional brasileira. Então, com essa super mensagem, a gente se despede aqui do Hora da Coruja. E vocês sabem, toda segunda-feira, às 22 horas, a gente está aqui na Flix TV ao vivo. Até lá!